Dia terceiro ano de História, de Geografia, aula do segundo e terceiro, não, terceiro e quarto capítulo, né? Então vamos lá, tá bom? Terceiro capítulo aí de Geografia, paisagens naturais, tá? Então primeiro vamos ao critério de definição, tá? Vocês tiveram isso em Biologia já várias vezes e em Geografia também. Então qual é o critério de definição de uma paisagem natural? O primeiro, o tipo de planta que nós temos, o tipo de organismo que nós temos. Então ele pode ser higrófilo, né, que precisa de muita água, ele pode ser xerófilo, que sobrevive sem água, né, por exemplo, os cactos, ou mesófilo, ele consegue se adaptar ao meio, né, consegue se adaptar às condições climáticas. Tá? Então essa é a primeira classificação em relação aos organismos. Aquela tabela que tem na apostila, o mapa dos climas, né, dos climas e dos biomas. Então é a regrinha que nós temos. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais temperatura. Se tem mais temperatura, tem uma maior biodiversidade, ou seja, são as florestas tropical, floresta equatorial, tá? A savana, são o Pantanal brasileiro. Então são vegetações que têm uma variação por causa da quantidade de chuvas, da quantidade de evaporação, né, das massas de ar, do ciclo hidrológico contínuo e a biodiversidade rica. Quanto mais próximo ao Polo Norte, ao Polo Sul, essa biodiversidade diminui. Por quê? Existe uma menor quantidade de raios solares. E os raios solares são o principal fator que influencia na geomorfologia dos climas, né? Porque sem o calor você não consegue manter uma vasta quantidade de biodiversidade, tá bom? Então vocês podem observar no mapa aí tundra, taiga, floresta temperada, são climas ou tipicamente do Polo Norte ou do Polo Sul. E as do próximo ali do Equador é a floresta equatorial, a floresta tropical, a savana, né? O desértico. O desértico é a exceção da regra, porque ele é o atípico. Em algumas regiões há um superaquecimento, as águas do Pacífico, principalmente, e do Índico, causam massas de ar quente, ou o deserto do Saara, como é o caso da região do Mediterrâneo, e o que vai acontecer? Essas regiões elas causam massas de ar super quentes, ventos de alta pressão quentes que vai superaquecer a região. Então é igual comida, se for muito quente também vai matar a biodiversidade. Então é aquela temperatura ideal. As regiões desérticas têm algum fenômeno fora do padrão para causar essa desertificação, né? Então, por exemplo, ou é um mecanismo dos ventos que causa esse superaquecimento, ou é uma massa de ar que surgiu carregada de ar quente próximo à linha do Equador. Então, os desertos eles são atípicos à nossa regra. Qual é a nossa regra? Próximo à linha do Equador é muita biodiversidade, muita quantidade de chuvas. Próximo aos polos, vai diminuindo essa biodiversidade, tá? O capítulo 4 é mais fácil ainda. Recursos renováveis e não renováveis. Isso aí você já sabe. Recurso renovável é que se renova com a natureza. Por exemplo, a água da chuva, o vento. Então, todos os recursos que podem se renovar. E os recursos não renováveis são aqueles recursos infinitos, né, que um dia o ser humano utiliza, mas um dia vai acabar. Por exemplo, o ferro, o carvão, o petróleo, né? Então é a diferença básica. Desertificação é o que eu estava explicando do outro capítulo, é quando uma área sofre um processo intenso de destruição do seu solo, de perda dos seus nutrientes e aumento da temperatura, geralmente por questões de massa de ar, movimentação dos ventos, né, e que acabam superaquecendo essa região e causando a evaporação, a destruição da água e dos sais minerais do solo da região que se trata. Então, desertificação é o ato, obviamente, de se transformar em deserto, a destruição do solo, tá bom? Efeito estufa é um fenômeno mundial, né? A globalização, o aquecimento global, a emissão de poluentes a cada ano, cada vez mais, causa o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O planeta vai cada vez mais esquentando por causa da destruição da camada de ozônio, né? Quanto mais poluentes são enviados para a camada de ozônio, aumenta o buraco
e a camada de ozônio não consegue mais filtrar todos os raios solares que entram no planeta. O planeta está em constante aquecimento. Isso aí você já sabe também. Claro que é um aquecimento mínimo, né? 1 grau a cada 100 anos, a cada 50 anos, né? Mas é um fenômeno que cada vez mais vem se acentuando por causa que a emissão de gases, a destruição da natureza, vem também se multiplicando com a globalização. Século XIX, XX, XXI, o que acontece? Um aumento, uma multiplicação dessa emissão de gases, tá? Problemas ambientais e desmatamento na sociedade globalizada do século XVIII até o século XXI vai causar esse aumento do desmatamento, aumento da destruição da biodiversidade. Coisas que vocês já sabem, são assuntos fáceis, que pode ser argumento em alguma redação, ou pode ser uma ou duas questões do vestibular, tá? Mas são coisas que você já sabe. A indústria precisa de matéria-prima, então ela vai desmatar, ela vai alterar o ciclo hidrológico, ela vai alterar o ciclo orgânico daquele local, né? Então são coisas e argumentos que vocês já têm isso, porque vocês veem todos os anos as mesmas coisas, e tem as matérias de jornal, queimada da Amazônia, então são assuntos que estão presentes, né, na atualidade de vocês, tá bom? Então esses 2 capítulos sobre o espaço rural é mais fácil. O mais dificilzinho é lembrar da regra dos climas, tá? E analisar. Olhem o mapa embaixo, aí no plantão de dúvidas eu explico mais detalhadamente cada clima, tá bom?